Bora decifrar um dos fundos de logística mais comentados do mercado, o GGRC11. A ideia aqui é passar um verdadeiro checklist pelos fundamentos dele e, claro, descobrir o que está por trás dos números. Vamos lá? Sabe, investir em galpões gigantes, em parques industriais, parece uma coisa para megacorporações, né? Mas e se existisse um jeito de participar desse mercado de uma forma bem mais simples? Pois acredite, existe sim. A resposta para isso são os fundos de investimento imobiliário, os famosos FIIs. É como se fosse um grande grupo de pessoas que se junta para comprar imóveis de altíssima qualidade, sabe? E aí todo mundo divide os lucros dos aluguéis. O GGRC11 é um exemplo perfeito disso. Então vamos para o primeiro item do nosso checklist: entender a identidade do GGRC11. Afinal, quem é esse fundo na prateleira de investimentos? Olha, o GGRC11 é o que o mercado chama de fundo de tijolo. E o que isso quer dizer na prática? Que ele investe em imóveis de verdade, físicos, que dá para a gente ver e tocar. O foco dele, especificamente, são galpões logísticos e industriais, que são basicamente a espinha dorsal do e-commerce e da indústria aqui no Brasil. Para simplificar, pense assim: comprar uma cota do GGRC11 é como se fosse comprar um pedacinho de vários centros de distribuição espalhados pelo Brasil. A grande vantagem? Sem toda aquela dor de cabeça de ter que administrar tudo isso. E olha, não é um fundo pequeno não. A gente está falando de quase 200 mil investidores. É muita gente participando dos resultados do GGRC11. Isso, por si só, já mostra a relevância e a popularidade que ele tem no mercado. Beleza, agora que a gente já sabe quem é o fundo, vamos para o segundo passo: checar os sinais vitais. É quase como um médico olhando os exames, sabe? A gente vai analisar os indicadores financeiros que mostram a saúde do GGRC11. E uma das métricas mais importantes para um fundo de tijolo é o P sobre VP, ou preço sobre valor patrimonial. De um jeito bem simples, ele compara o preço de etiqueta da cota lá na Bolsa de Valores com o valor real auditado de todos os imóveis que o fundo tem. Bom, o PP sobre VP atual do GGRC11 está em 0,90. Ok, mas e aí? O que esse número significa na prática? É um sinal bom? É ruim? Então, a interpretação aqui é o que importa. Um P sobre VP abaixo de 1, como esse de 0,90, sugere que o mercado está negociando as cotas por um preço menor que o valor real dos imóveis. Traduzindo, pode ter um bom desconto aí embutido no preço atual da cota. Mas não é só o PL sobre VP. Outros sinais vitais também parecem bem positivos. A liquidez de mais de 7 milhões de reais por dia, isso significa que tem bastante gente comprando e vendendo, então é fácil entrar ou sair do investimento. E a vacância, que é basicamente a porcentagem de imóveis vazios, está bem baixa, em 4,92%. Esse é um ótimo sinal de que a carteira está gerando renda de forma bem consistente. Ok, vamos para o terceiro item do nosso checklist. A gente já viu os números, agora que tal abrir a porta e ver o que tem lá dentro? Quais são os imóveis que formam esse patrimônio de quase 2 bilhões de reais? Um ponto bem forte do fundo é a diversificação geográfica. Ele não aposta tudo numa só região, sabe? São imóveis em 11 estados diferentes. Isso é crucial porque ajuda a diluir riscos e dá mais estabilidade para o fundo. E olha, tão importante quanto os imóveis são os inquilinos, né? E a lista de quem aluga os imóveis do GGRC11 é de altíssima qualidade. A gente está falando de gigantes como Ambev, Dafit, Volkswagen, só empresa de peso. Ter inquilinos assim, tão sólidos, significa muito mais segurança de que os aluguéis vão ser pagos em dia. Agora vamos para o quarto ponto do nosso checklist, e talvez o mais esperado por quem busca renda passiva, os dividendos. Ou seja, como é que o fundo transforma todos esses aluguéis em dinheiro no bolso de quem investe? E aqui vem a grande pergunta, né? Ter imóveis incríveis, inquilinos de primeira linha, tudo isso é ótimo. Mas no fim do dia, isso se traduz em renda consistente? Vamos ver o que o próximo número nos diz. E olha só esse número. O dividend yield, que é basicamente o retorno anual que o fundo pagou em dividendos, foi de impressionantes 12,06% no último ano. Isso é o rendimento que veio só dos aluguéis distribuídos para quem tem cotas. Mas o número sozinho pode não dizer tudo, certo? A gente precisa de contexto. Então, para ter uma ideia se isso é bom ou não, vamos comparar o rendimento do GRGC11 contra a média de outros fundos do mesmo setor, o setor de logística. A diferença é bem grande. Ele está entregando um retorno bem acima dos seus concorrentes. E agora a gente chega no nosso último ponto de análise, que é onde a gente junta todas as peças do quebra-cabeça.
a famosa relação entre o preço que se paga e o valor que de fato se está levando. Resumindo a história, o ponto crucial é este aqui. Cada cota do GGRC11 está sendo vendida no mercado hoje por R$ 9,91. Só que o valor real dos ativos por trás dessa mesma cota é de R$ 10,98. Ou seja, existe uma diferença bem clara entre o preço de tela e o valor real. Tem aquela frase famosa do Warren Buffett que resume isso perfeitamente, né? O preço é o que se paga, o valor é o que se leva. O preço da cota muda todo dia na bolsa, mas o valor? O valor é construído pelos imóveis, pelos contratos de aluguel, pela boa gestão do fundo. E tudo isso nos leva à pergunta final. Com um portfólio tão robusto, dividendos acima da média do mercado e ainda por cima um preço de mercado que parece descontado, a questão que fica no ar é: será que isso representa uma oportunidade? Bom, a resposta, como sempre no mundo dos investimentos, depende da análise e dos objetivos de cada um.